É bom demais celebrar o Natal, queridos. Há um tempo atrás, quando a gente tomou conhecimento do significado de cada uma das coisas que as pessoas usam hoje para celebrar o Natal, a gente fica pensando, né, mediante toda essa informação, todas essas coisas, será que vale a pena celebrar? Porque será que nós não vamos estar compactuando com a origem disso tudo? Mas aí Deus foi trazendo entendimento, porque a gente precisa ter sabedoria. A gente não pode ser legalista nem radical, mas a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinado lugar que ele foi pregar, e era uma cidade muito idólatra, e haviam muitos altares. Cada altar era de um deus diferente. Um altar de Diana, um altar do outro deus e de outro, muitos deuses diferentes. O apóstolo Paulo queria pregar num lugar que o contexto era esse, e aí ele percebeu que naquele lugar tinha um altar que não tinha Deus nenhum. E eles falavam: olha, esse altar é para um Deus desconhecido. Porventura, se nós viermos esquecer de algum Deus, esse altar é para ele. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, com muita estratégia, ele falou: é aí que eu vou entrar. E ele começou a falar: olha, existe um Deus, criador dos céus e da terra, de tudo que há no mundo e tal. E ele começou a falar de Yahvé, começou a falar de Jesus. Ele falou: esse altar aqui é para esse Deus, é para Jesus. O Deus desconhecido é esse Deus. Ele não foi criado, né? Ele existe desde o princípio. Ele não necessita que façam imagens para ele, porque ele é um Deus soberano e completo. E aí o apóstolo Paulo pregou e muita gente entregou a vida a Jesus. Irmãos, não importa que 25 de dezembro tenha sido o Deus Sol, que era celebrado o nascimento dele pelos povos pagãos, não importa. Jesus não nasceu em dezembro, muito menos dia 25, né? É provável que Jesus tenha nascido de abril a novembro, período mais provável. Mas nós estamos aqui hoje, como igreja do Senhor, aproveitando a oportunidade. O mundo inteiro está comemorando o Natal da forma errada, a maioria das pessoas, mas nós estamos aqui para celebrar o nascimento do nosso Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do Eduardo e da Ellen, que estão aqui hoje. Fique em pé, Eduardo e Ellen. Você pode aplaudir a Jesus. Nossos amados estão morando agora em Belém. Cadê a Dudinha? Está aí? A Dudinha está ali, né? Hoje a classe está funcionando aqui embaixo até 4 anos, não é isso, Cristiane? Crianças até 4 anos podem ir, vai estar funcionando ali brinquedoteca, aqui embaixo vai estar funcionando. As demais vão permanecer aqui, ok? Uma alegria grande de revê-los, amados, queridos, que estão ali em Belém, a trabalho, e vão estar morando ali durante um bom tempo, não é mesmo? Mas espero que em breve vocês voltem para cá, se o Senhor assim permitir. Quero abrir com você no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Tantos textos já foram lidos, tanta coisa linda falada aqui, uma reflexão que foi trazida através da encenação. Nós poderíamos orar e terminar o culto, mas nós queremos continuar usando esse tempo para o falar de Deus. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fala comigo assim, ó: não havia lugar para eles na hospedaria. Fala para o teu irmão assim, ó: não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante, irmãos, é muito impressionante esse texto,
Você imagina, irmãos, o Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata. Não existe nada neste mundo que não tenha sido criado por Ele. Detentor de todo o poder. Jesus mesmo disse: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Detentor de todo o poder, detentor de toda a riqueza. Vem ao mundo numa missão de salvar a humanidade, entra pela porta do nascimento, já temos falado sobre isso, que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Para entrar legalmente neste mundo, precisa entrar pela porta do nascimento. Satanás não nasceu, os demônios não nasceram, eles entraram pela janela. Por isso a Bíblia fala que ele é ladrão e salteador, mas Cristo não. Cristo entrou pela porta, a porta do nascimento. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E ele veio numa missão de resgatar o homem, ele veio numa missão de salvar o homem. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais linda que existe, irmãos. Não existe uma mensagem mais linda, mais poderosa, que nos dê mais esperança do que a mensagem do Evangelho. Ontem eu assisti pela 300ª vez aquele filme 2012. Quem viu esse filme 2012? Né? É uma catástrofe, irmão. Aí houve uma grande destruição e tal, aquele negócio todo. O pessoal entra, poucas pessoas entram em uma arca construída na China. O ingresso para cada pessoa era não sei quantos bilhões de dólares. É um filme assim de ficção, mas adrenalina o tempo todo, muito interessante, né? A gente entende que o nosso mundo ele está passando. Existem profecias bíblicas falando do fim, né? Aquele filme é um filme de ficção, não necessariamente vai ser do jeito que aconteceu naquele filme, né? E não vai ser um recomeço para quem conseguir se safar através da tecnologia, né? O fim está chegando, o fim se aproxima. As escrituras afirmam que o fim se aproxima. Pedro fala que os elementos ardendo em chamas de fogo irão causar tremenda destruição. No tempo de Noé, o nosso mundo foi julgado pelas águas, mas no futuro, no tempo da profecia bíblica, haverá julgamento de fogo. O julgamento de fogo virá sobre a terra, os elementos ardendo em fogo e vão trazer grande destruição, apontando para o fim. Haverá um tempo onde todo homem, mulher, grande e pequeno, rico ou pobre, todos estarão perante o tribunal de Deus para serem julgados. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, o aceitaram como Senhor e Salvador, serão colocados à direita, mas aqueles que o rejeitaram serão colocados à esquerda. Aos da direita, o Senhor dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí o reino preparado por herança antes da fundação do mundo. E os da esquerda, é por isso que você não pode ficar envolvido com ideologias de esquerda. Os da esquerda ele dirá, foi só uma piada, tá, irmãos? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Um dos propósitos de Deus é o relacionamento, irmãos. Deus nos criou para nos relacionarmos com ele. A maior perda que o pecado trouxe para o homem não foi o inferno, não, irmãos. O inferno é apenas uma consequência. O maior prejuízo que o homem teve como consequência do pecado foi a separação de Deus. Não existe coisa pior para alguém saber que vai passar toda uma eternidade longe de Deus. E aí o fogo que não se apaga, o bicho que não morre, passa a ser uma coisa secundária. A maior dor para uma pessoa é partir deste mundo sem Cristo
e ficar separada por toda a eternidade. E quando a gente fala de eternidade, é uma medida de tempo que nós não conseguimos mensurar, porque nós estamos acostumados a lidar com coisas próximas, 1, 2, 10, 100, 500. E quando a gente fala de história, a gente tem um registro histórico muito recente. A história bíblica, o registro bíblico, ele tem aproximadamente 6.000 anos. E 6.000 anos não fala do tempo da criação. Amém? Isso é para uma outra conversa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, no original hebraico, tornou-se sem forma e vazia. Há uma lacuna de tempo entre a criação de Deus e a recriação, onde Deus começa a organizar. Ele faz separação da água e da terra seca, coisas que foram criadas anteriormente. Ok? É só para você não se confundir quando falarem da existência de dinossauros com milhões de anos. Ok? Para você não achar que há uma incompatibilidade entre o registro bíblico e alguns dados verdadeiros, científicos. Vocês estão entendendo, amém? Se eu falei que não ia pregar sobre isso, eu não vou pregar sobre isso. Jesus nasceu, Jesus veio com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza. César Augusto, imperador romano, baixou um decreto que todo homem tinha que se cadastrar, fazer o licenciamento, fazer um recadastramento na cidade de origem dele, aonde ele nasceu. Então José de Arimateia, que havia tomado Maria, mãe de Jesus, ainda não haviam casados, ainda havia uma promessa de casamento, estavam noivos. Só para você recordar, naquela época o anjo apareceu para Maria e falou: salve agraciada. E aí disse para Maria: olha, vai nascer um menino e você vai conceber, o poder do Altíssimo vai vir sobre você e você vai conceber. E esse menino que vai nascer, ele será o Salvador do mundo. O nome dele será Jesus. E Maria fala: como isso vai acontecer? Eu não conheço varão, eu não conheço homem, eu nunca tive relacionamento sexual na minha vida. E o anjo falou para ela: olha, o Espírito Santo descerá sobre ti e você vai conceber mediante o poder do Espírito Santo. Maria, a gente lê o registro bíblico, parece que é tudo muito simples, muito prático. Maria recebeu aquela notícia, foi o anjo que falou para ela, ela entendeu que era algo de Deus, mas uma coisa ela era entender que era algo de Deus, outra coisa era o noivo dela acreditar que aquilo era verdade. Maria chega para José: olha, José, meu querido noivo, aconteceu uma bênção. O anjo do Senhor apareceu para mim, olha, e falou que eu fui escolhida para ser mãe do Salvador. Eu estou grávida. A Bíblia diz que José, como era justo, olhou para ela, não quis difamá-la. Ele não quis difamá-la, mas na cabeça dela, ela tinha aprontado. Na cabeça dele, ela tinha aprontado. Então o que ele fez? A Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente. Eu vou meter o pé, eu vou embora, não vou segurar esse pepino. Eu não vou difamá-la, mas eu não vou segurar esse pepino, eu vou deixá-la secretamente. Mas aí o anjo do Senhor apareceu para José e falou: olha, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela procede de Deus. Ele vai ser o Salvador do mundo. E aí José, depois dessa palavra angelical, ele passa a acreditar naquilo que Maria havia falado com ele, e a recebe, e leva a Maria até Belém da Judéia. Ainda não haviam casado,
não haviam tido relacionamentos, mas leva Maria para fazer esse recenseamento. Quando eles chegam lá, está quase na hora de Maria ter o filho, eles começam a procurar um lugar para que ela pudesse ter essa criança e chamar uma parteira, né? Uma hospedagem. E infelizmente, irmãos, a triste constatação, a Bíblia nos fala que eles procuraram, e no versículo 7 de Lucas 2 diz: não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para o Salvador nascer. O Salvador, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo ele próprio Deus, veio à terra em uma missão maravilhosa para salvar um homem, e não havia ninguém que podia recebê-lo, nenhuma casa que podia acolhê-lo. Não havia lugar para ele na estrebaria. O texto bíblico fala que Jesus, ele nasceu e foi colocado por Maria numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura, irmão? Manjedoura é o local onde se coloca ração para o animal comer. Foi ali que o nosso Senhor foi colocado. Sabe por quê? Porque não havia lugar para ele. Hoje nós estamos celebrando o Natal. Sabe por que hoje muita gente, está faltando muita gente hoje no culto? Sabe por que hoje muita gente está faltando no culto? Porque muitas pessoas tiveram hoje outras prioridades. E mais uma vez na vida de muitas pessoas não há lugar para Jesus. Mas isso não é uma realidade que nós encontramos somente num dia como esse, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Muitos de nós temos vivido uma vida cristã onde o Senhor Jesus não tem lugar na nossa vida, onde o Senhor Jesus está em segundo plano, onde Deus, a sua obra, o seu reino não tem prioridade na nossa vida. O texto fala que não havia lugar para Jesus. Jesus, ele nasceu em um local, possivelmente alguns estudiosos dizem que anexo às casas daquele local eles colocavam uma tenda para que os animais pudessem ser colocados ali e não ficarem expostos ao relento. Alguns outros estudiosos também afirmam que naquela época era comum existirem grutas ou cavernas, que os animais passavam a noite, e algumas pessoas também que não tinham onde ficar, passavam a noite naquelas grutas e cavernas, e há uma possibilidade que Jesus tenha ficado num lugar assim. Jesus, ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele se humilhou. Jesus não veio ao mundo para ser o cara. A maioria dos milagres que Jesus fazia, ele falava: olha, não conta para ninguém. Os irmãos de Jesus ficaram invocados com ele, porque ele fazia muitos milagres, muitos sinais extraordinários. Ele falou: poxa, vamos lá para Jerusalém, para que as pessoas possam ver os sinais que você está fazendo. Mas Jesus não queria isso. Jesus veio em humildade, Jesus veio em simplicidade, Jesus se relacionava com pessoas comuns. Jesus não era encontrado nos palácios. Ele cresceu, desenvolveu um ministério. Muito pelo contrário, ele foi acusado pelos fariseus, porque ele estava sempre no meio de publicanos e pecadores. Publicano era uma classe muito queimada, o filme deles era Queimadinho, porque eles cobravam impostos e cobravam além do que deviam. Então eles eram mal vistos, irmãos. É como se eles fossem os políticos do Brasil. A maioria deles, tem tudo quanto é lugar, tem gente boa, mas o conceito que a população tem com os nossos políticos aqui é um conceito muito ruim. Assim eram os publicanos, irmãos. E Jesus era visto frequentemente entre os publicanos e pecadores. Jesus conversava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus salvava.
Jesus não veio buscar dinheiro, Jesus não veio buscar posições, Jesus não veio buscar status, Jesus não veio buscar poder, Jesus não, eu quero ter boas condições. Jesus não veio buscar boas condições. Ele mesmo disse em um outro momento: olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha nem casa própria. Quem buscava dinheiro, quem buscava ascensão, quem buscava poder, chamava-se Judas Iscariote. Judas Iscariote traiu a Jesus por causa de dinheiro. Mas Jesus não. Jesus nasceu em humildade. Jesus nasceu para fazer uma conexão, irmãos. Jesus, ele era Deus. João diz, no capítulo 1, versículo 14, que o verbo, a palavra criadora, o falar divino que gerou todas as coisas, que estava no princípio com o Pai, e sem esse falar, sem esse verbo, sem o Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele desceu e encarnou, se transformou homem. Sabe para que ele se transformou homem? Ele desceu e veio até aqui. Sabe para quê? Vem cá, pastor Wander, passa a criança para o colo da Joelma. Aleluia. Eu não vi pastor Marcos, senão pastor Marcos vinha mais rápido, estava sem criança no colo. Ele veio para fazer isso, ó, para nos levar até o lugar de onde ele veio. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei novamente. Ele vai nos pegar e vai nos trazer para cá, para a casa do Pai. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Jesus veio para que eu e você pudéssemos nos ser tornados filhos de Deus. Obrigado, varão. Dá um salto mortal e vai para lá. Tu é lutador, pastor Wander é faixa preta, irmãos. De que mesmo? Taekwondo. Pastor Márcio é de Taekwondo. Pastor Wander é de Taekwondo. Jesus veio, queridos, para nos ligar ao Pai. É por isso que nós celebramos o Natal, irmãos. Nós celebramos o Natal porque nós entendemos que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para anunciar essas boas novas. Jesus nasceu, irmãos. Jesus nasceu, mas ele não nasceu simplesmente para o menino Jesus. Não existe mais menino Jesus, irmãos. Agora existe o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas vive eternamente. Aquele que está sentado à destra do Pai não virá mais, sabe, para pagar o preço de nada, mas ele virá como juiz. E a Bíblia diz que ele julgará os povos com equidade. Amém? Celebramos o Natal. O Natal fala de nascimento. Aonde você estiver, irmãos, não deixe esse espírito natalino tomar você. Tem gente que não veio hoje porque o espírito natalino tomou, né? Comer, né? Nós vamos comer, vamos sair daqui, vamos ter uma ceiazinha abençoada. Amém? Mas existe prioridade, irmãos. Hoje é um dia de celebração. Celebrar o nascimento de Cristo. Celebrar a sua vinda, irmãos. Jesus nasceu para nos tornar igreja. Amém? A posição mais linda que nós temos é a posição de noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Amém? Você é a noiva do Cordeiro, porque Jesus veio, ele nasceu, ele cumpriu a sua missão, ele veio para o meu lugar. O texto diz que não havia lugar para eles, não havia lugar. Ela deu à luz o seu primogênito. Jesus era o irmão mais velho. Ele teve 4 irmãos e teve, se não me falha a memória, 2 irmãs também. Mas ele foi o primogênito. E quando ele nasceu,
Maria não tinha tido nenhum tipo de relacionamento sexual com seu marido José. Jesus foi concebido de forma milagrosa, através do poder e da virtude do Espírito Santo. Seus outros irmãos, Tiago, Judas, Simão e um outro que eu não lembro o nome agora, foram gerados da mesma forma que eu e você fomos gerados, e as suas irmãs. Mas Jesus não, ele foi o primogênito. E quando ele nasceu, dentro desse contexto, lá em Belém, não havia lugar para ele. A palavra grega para lugar é topos. Topos fala de uma região geográfica, de um espaço físico. Mas topos também fala de permissão, de poder entrar, né? Lembra do que Paulo fala em Efésios? Não deis topos, não deis lugar ao diabo. Lugar é um espaço para ser ocupado. Lugar fala de permissão para agir. Paulo diz: não dê permissão para o diabo agir na sua vida. Não deis lugar ao diabo. O texto de Lucas fala que não havia lugar, não havia permissão para a manifestação da presença do Filho de Deus na vida de tantas pessoas lá de Belém, da Judéia, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham noção do que estava acontecendo. Bem ali pertinho deles estava nascendo o Filho de Deus, o Salvador. Os pastores tiveram uma experiência poderosa. Se você continua lendo Lucas 2, eles estavam no campo, e eles só estavam no campo porque não era inverno. Por isso Jesus não nasceu em dezembro. Os pastores estavam no campo, e aí eles viram um anjo do Senhor. Depois eles viram uma legião de anjos, um coral cantando. Deus é tão tremendo que Ele escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus poderia ter se manifestado aos sacerdotes, mas Ele se manifestou aos pastores. Os pastores, eles eram discriminados pelos sacerdotes, porque os pastores, devido à sua função de apacentamento, eles ficavam muitos dias por conta do pastoreio. Eles não podiam cumprir com as ordenanças religiosas, né, do povo judeu. E por esse motivo os sacerdotes não viam os pastores com bons olhos, porque eram pessoas negligentes segundo a ótica deles. Mas Deus resolveu manifestar a sua glória, revelar a vinda do seu Filho aos pastores. Amém? Talvez você pense: olha, eu sou pequeno, eu sou uma pessoa simples, como é que Deus vai me usar? Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele chama as coisas que não são para confundir as coisas que são. E muitas vezes, através da vida de alguém pequeno como eu e você, que Deus vai manifestar a sua glória. Amém? Não havia lugar para Jesus, não havia espaço para Ele. Nós precisamos repensar a nossa vida cristã. Precisamos reavaliar o nosso testemunho, o nosso estilo de vida, irmãos. Qual é o lugar que nós temos dado para Jesus na nossa vida? O que Cristo tem representado para nós, irmãos? Será que Cristo é a nossa vida, ou Cristo é uma religião para ser praticada quando eu conseguir praticar? É muito interessante. No período da igreja primitiva, todos aqueles que estavam ali sob o domínio do Império Romano, eles falavam que o imperador de Roma, ele era o Salvador, ele era o Senhor. E eles diziam isso: César é Senhor, César é Salvador. Mas aí, irmãos, a igreja começou a crescer, começou a multiplicar, e a igreja começou a dizer: não, quem é Salvador é Jesus Cristo, quem é Senhor é Jesus Cristo. E por conta disso, irmãos, a igreja começou a ter muito problema, começou a ser muito perseguida, porque os romanos não toleravam que houvesse um outro Senhor diferente de César. Mas a igreja, apesar da perseguição, eles assumiram que Jesus Cristo era o Senhor,
Jesus Cristo era o Salvador. Isso fala do lugar que Cristo tem na nossa vida. Qual é o lugar que Cristo tem na sua vida? Porque se Jesus não tiver um lugar importante na sua vida, quando você for confrontado e questionado, você vai recuar. Quando você passar por provações e tribulações, você vai desistir. Mas se você entender que Jesus Cristo, Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você nunca vai desistir. Uma vez eu preguei aqui: a sua fé é preferência ou é convicção? Se a sua fé for uma preferência, preferências mudam. Preferências mudam. Eu conversava com um missionário que esteve aqui domingo na nossa igreja, pastor Luiz Fernando, e a gente conversava o número imenso de pastores evangélicos que estão deixando de ser pastores evangélicos e estão virando líderes muçulmanos. Sabe por quê? Estão sendo comprados com dinheiro. Sheiks investem milhões e milhões de dólares para trazer pessoas para o Islã. E muitos pastores evangélicos estão sendo comprados. Sabe por quê? Síndrome de Judas. Não tem um chamado pelo Senhor, mas tem um chamado por aquilo que o ministério pode lhe conceder. Parece absurdo, irmãos, mas a gente está vivendo um tempo assim. Há alguns anos atrás, se alguém contasse que um crente deixou de ser evangélico e foi para uma outra religião, isso não acontecia, isso era quase que impossível. Irmãos, o crente, quando deixava de ser evangélico, ele virava não crente, ele virava desviado. Hoje em dia a gente está encontrando pessoas que deixam de ser evangélicos e estão virando budistas, islâmicos ou outras religiões, Isso precisa nos levar a pensar, irmãos. A gente teve um encontro com Jesus Cristo, irmãos. A gente conheceu as verdades da palavra, falando da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós cremos diz respeito à nossa eternidade. Eu não sei se você está me entendendo, irmão. Eu não sei se você entende a relevância que é a nossa fé no Senhor e na palavra. Porque se a sua fé for uma preferência, a tua preferência pode mudar. Daqui a pouco você vai achar legal uma outra doutrina, uma outra filosofia. Estamos vivendo um tempo onde estão surgindo grupos evangélicos que não são evangélicos. Outro dia eu encontrei um amigo de muito tempo atrás. O cara agora virou ecumênico, irmãos. Onde está o ecumenismo na Bíblia? Deus condena o ecumenismo. O povo de Israel estava vivendo uma vida de ecumenismo, estavam adorando ao Senhor e adorando a Baal ao mesmo tempo. Deus trouxe condenação, Deus trouxe destruição. O nosso Deus é um Deus que não permite que nós tenhamos outros deuses, outras doutrinas, outro tipo de credos. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que só há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós precisamos consolidar a nossa fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus, porque virão tempos difíceis, onde muitos apostatarão da fé e darão ouvido a doutrinas de demônios. Isso está na palavra. Alguns terão comichão nos ouvidos e se desviarão da sã doutrina. Por que comichão nos ouvidos? As pessoas vão ouvir aquilo que elas querem ouvir. Vocês querem alguns exemplos? Há uma década atrás, mais ou menos, mais do que isso, surgiu um grupo que até então era um grupo evangélico, pregando que não existia mais pecado. Você traiu sua esposa? Não tem problema, isso não é pecado, isso é apenas um furo da carne.
E as pessoas começaram a viver uma vida pecaminosa, respaldada por um grupo chamado evangélico. Não existe mais pecado. Cristo já levou os nossos pecados. Eles pregavam assim: Cristo já levou o nosso pecado. Então, você se drogar, você sair com uma prostituta, isso não é pecado. Isso é só um furo da carne. Isso é só uma fraqueza. Pastor Cote, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Se nós chamarmos e tratarmos pecado como fraqueza, nós teremos uma próxima geração totalmente depravada. Pecado é pecado e tem que ser tratado com a seriedade que merece, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, nós celebramos o Natal. A Bíblia não nos ensina a celebrar o Natal. Você sabia disso? A Bíblia não nos ensina a celebrar o nascimento de Jesus, não. A Bíblia nos ensina a celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Mas a Bíblia também não condena a gente se alegrar porque Ele nasceu. Então nós nos alegramos nessa noite porque Jesus nasceu. Ele nasceu, e não só nasceu, Ele viveu uma vida padrão, impecável. Ele cumpriu a lei. Ele foi obediente até o final, até a morte, e morte de cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Por isso eu e você podemos estar aqui celebrando o Natal. Não tem sentido celebrar o Natal se não temos a Jesus em nossa vida como Senhor e Salvador. Não tem sentido. Por que vamos celebrar o Natal se um dia passaremos toda a nossa eternidade separados, longe, em um lugar que não foi criado para nós, totalmente distante de Deus? Só tem sentido celebrar o Natal se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele está no centro do nosso coração. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, queridos, nessa noite tão bonita, tão gostosa, de celebração, nesse tempo de culto ao Senhor. E nós podemos lembrar do relato bíblico que quando Jesus nasceu não havia lugar para Ele em nenhuma hospedagem. Não havia lugar para Ele, mas que em nossas vidas sempre haja um lugar principal para Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia!